E aí, mamães, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo deste canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito sério, bem sério mesmo. Como você pode ver no título, né, desse vídeo, então vocês já imaginam sobre o que eu vou tratar. É realmente com relação ao que está acontecendo com a cantora Bruna Carla, depois que ela fez uma declaração no podcast. E você pode se perguntar, Mário, o que isso tem a ver com o que você produz aqui? Você fala de maternidade, dá dicas e tudo e tal. O que isso tem a ver? Vocês vão entender ao longo desse vídeo o que esse assunto tem a ver com o que eu falo aqui com relação à maternidade, tá? Mas antes, eu quero pedir pra você que inscreva-se nesse canal se você não é inscrita. Só clicar no botão vermelhinho, ativa as notificações porque sai vídeo todos os dias aqui no canal. É só clicar no sininho do lado. E dê um like nesse vídeo, é só apertar o joinha aí e vai me ajudar bastante, tá? Porque quando você curte, quando você se inscreve, você compartilha, você dá uma mensagem pro YouTube que o vídeo é relevante, então ele entrega pra mais pessoas, tá? E o objetivo aqui é crescer, sim, porque eu quero que a minha mensagem, meus conteúdos alcancem mais pessoas, mais mamães, que é o objetivo maior, beleza? Então vamos lá pro que realmente interessa. Bom, se você não viu, tem um podcast chamado Positivamente, onde a cantora Bruna Carla foi convidada. Quem coordena esse podcast é a atriz, acho que é ex-atriz Karina Bach, né? Que é recém-convertida e tudo. E ela sempre chama os famosos, né, do mundo gospel para dar uma palavra e tal. E houve um momento nessa conversa em que a Karina perguntou para a Bruna Carla sobre o posicionamento dela, sobre se posicionar com relação à ideologia de gênero. Né? E aí ela deu uma palavra, falou qual era a posição dela e tudo mais. Eu até vou deixar o link aqui embaixo desse podcast inteiro para vocês poderem acompanhar. Se vocês não assistiram, é muito bom, é muito edificante, tá? Vou deixar bem claro que é um podcast assim que edifica muito a sua vida, me ajudou bastante a entender algumas coisas. E tem um momento em que ela conta quando ela conversou com um amigo dela que é homossexual, perguntou se ela iria no casamento dele, né? E aí, por conta dessa pergunta, ela falou qual foi a resposta dela, e essa resposta que ela deu gerou uma grande polêmica, né? Várias celebridades que defendem a bandeira LGBT fizeram vários comentários, né? Várias postagens criticando a cantora Bruna Carla, tá? E o que ela falou? Vou tentar resumir aqui o máximo pra você. Ela disse que ela ama ele. Na verdade, acho que são 6 anos de amizade. Ele faz o cabelo dela, a maquiagem e tudo mais. Não só dela, como de outras cantoras, né? Do mundo gospel. E ela disse o seguinte: que se ela fosse para o casamento, no caso, cantar, que acho que é o que ele queria, ela estaria indo contra ao que ela acredita, ao que ela vive, que é a palavra de Deus, tá? Em nenhum momento ela criticou a decisão dele, em nenhum momento ela criticou a opção dele, mas ela teve que se posicionar no sentido de que a Bíblia não concorda com esse tipo de coisa. Então, se eu for lá e aplaudir, eu vou estar indo contra ao que eu acredito, né? Eu tô resumindo as palavras dela, ela não usou essas palavras, tá? Que fique bem claro. É interessante que você veja o vídeo pra você entender. Depois que ela falou isso, aí, esse podcast foi gravado há alguns meses, mas veio repercutir agora. Então tá. E assim, tá uma chuva de críticas, né? Muitas, como eu falei com vocês, muitas celebridades, né, famosas estão criticando ela, dizendo que ela foi homofóbica, dizendo que ela. Enfim, falando um monte de coisa, assim, eu nem procurei ler tudo, porque senão a gente acaba se preenchendo dessas coisas ruins. E o que eu quero dizer com isso? Ouvindo ela, o que ela falou, e conhecendo a palavra, primeiro, em defesa dela, ela não agiu com preconceito, com homofobia, muito pelo contrário. Ela demonstrou o amor dela pelas pessoas e, ao mesmo tempo, ela demonstrou o temor que ela tem a Deus e o posicionamento dela como cristã. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide seguir algo, você tem que ser fiel àquilo que você segue. E eu achei louvável o posicionamento dela, muito encorajador, foi muita coragem da parte dela falar isso, sabendo da influência que ela tem, né?
Com certeza, ela tinha noção da proporção que isso poderia chegar, né? Mas, primeiro, é louvável. Porque é para isso que nós somos chamados, sabe? Às vezes a gente quer servir a Deus, quer fazer as coisas, mas não se posiciona da maneira que Deus quer. E como isso que aconteceu, esse assunto que ela abordou e que tá aí chovendo de críticas, como isso influencia na maternidade? Se você não sabe, talvez, não conhece, eu já falei inclusive aqui, inclusive me apresentando em fatos sobre mim, é que eu sou, sim, cristã, sou evangélica, tá? Há algum tempo, e tenho uma filha. E o que acontece? Essas coisas, quando elas surgem, é muito importante a gente ter um posicionamento, ter uma opinião embasada na Bíblia, lógico, porque é o livro que a gente segue, porque vai chegar um tempo em que minha filha ela vai começar a buscar respostas, ela vai começar a se questionar. Vai chegar um momento em que ela vai começar a frequentar a escola, então ela vai ver outras pessoas, ela vai ouvir opiniões, ela vai ver coisas. E se a minha filha não ver em mim uma mulher que tem uma posição, seja qual for, que tem uma opinião, um posicionamento sobre aquele assunto, ela vai buscar por fora. Então, se eu não for a referência para ela dentro de casa, quando surgir um assunto, seja esse, seja outros assuntos polêmicos, que existem vários, é importante que ela saiba, a minha mãe pensa isso. A minha mãe segue essa linha de pensamento. A minha mãe segue a Bíblia. Entende? Então, sim, esse assunto, ele interfere sim na maternidade, porque nós pais somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Até que eles criem a independência deles e vá viver a vida deles, tudo que eles são, a formação deles, os pensamentos, os jeitos, é responsabilidade nossa. Então, se dentro de casa nossos filhos vê pais que não têm opinião, que se omitem, sabe? Que são covardes em se posicionar, então eles vão buscar isso. Porque os filhos, eles gostam de se sentir seguros, eles gostam de buscar refúgio. Então, se eles não têm isso dentro de casa, eles buscam fora. Se eu não falo para minha filha o que eu penso sobre tal assunto, qual a minha posição sobre aquele assunto, ela nunca vai saber. Então, ela não vai abordar isso comigo e ela vai começar a preencher a cabeça dela com opiniões que ela busca lá fora, com o que ela vê na internet, enfim, de várias formas, menos com o que eu penso. Então, sim, o que a Bruna Carla falou não está errado. Em nenhum momento ela quis machucar, ferir, criticar as pessoas que optam por essa prática da vida, né? Ela em nenhum momento ela quis ferir, ela criticou. Ela deixou muito claro, eu respeito, ela até usou a palavra, eu respeito a sua decisão. Eu respeito o que você escolheu. Eu te amo mesmo assim. Eu ainda continuo te amando. Só que a Bíblia é clara e eu tenho que seguir ela. Então não posso ir contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu sigo. Então ela não foi em nenhum momento agressiva e o tempo todo ela demonstrou amor. Mas sim, nós temos que nos posicionar. Nós temos que ter uma resposta. A Bíblia fala é sim ou não. Não existe talvez, quem sabe. É sim ou não. Sabe? Eu pensei assim, caramba, no primeiro momento que eu vi as críticas, eu pensei, caramba, coitada dela, meu Deus, como é que ela tá aguentando, como é que ela tá suportando, deve estar sendo horrível. Mas aí eu pensei, que bom que ela tá sendo criticada, bombardeada, que bom que as pessoas estão falando do que ela disse, que bom que esse assunto está sendo trazido de uma forma tão intensa. Porque quando pessoas como ela, como os meus pastores, como outros homens de Deus falam algo que movimenta dessa forma, é a prova de que elas estão cumprindo o que Deus pediu. É a prova de que elas estão obedecendo a Deus. Então esse movimento está sendo levantado, está sendo bom pro reino de Deus, sabe? Significa que pessoas estão sendo levantadas, pessoas estão sendo acordadas, né? Para aquilo que Deus tem chamado. Vai acontecer no meio evangélico até pessoas que vão tentar contornar essa situação, que vão tentar dizer, mas não é bem assim, não é desse jeito que se fala, não é isso, sabe?
Pessoas que são frouxas, pessoas que vão ter medo de perder seguidores, fãs, que vão querer ganhar a admiração de outros e por conta disso vão se posicionar contra aquilo que ela falou, aquilo que ela disse. Eu tô aqui para dizer para vocês que eu sou a favor do que ela disse, porque nós servimos o mesmo Deus, nós seguimos a mesma palavra, e eu me preocupo muito com o futuro da minha filha, com o que ela vai ver, com as coisas que estão acontecendo. Eu me preocupo muito com o que ela vai ver, com o que ela vai aprender, com as coisas que ela terá contato. Então eu tenho que ser referência na vida dela, eu tenho que ser boca profética na vida dela, mas para isso eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter uma decisão na minha vida, sabe? Então, entre aquilo que é contra e a favor da palavra de Deus, eu vou sempre ir a favor da palavra de Deus. Porque se eu não for, eu tenho que simplesmente abandonar minha fé, abandonar Deus e seguir uma outra vida. Então eu espero que esse vídeo, ele te alerte, sabe? Que você olhe para os seus filhos, observe o que eles têm aprendido, com quem eles têm aprendido, o que tem chegado até eles, o que tem brotado na mente deles, qual é a referência que eles têm tido com relação a essa questão, sabe? De ter questionamentos quanto à ideologia de gêneros ou outros assuntos. Existem outros assuntos. E cabe a nós, pais, termos as respostas que eles precisam, para que eles não busquem lá fora. Então esse vídeo é mais um alerta do que uma crítica ao que a Bruna Gala falou, ao que os famosos estão falando com relação a ela. É mais um alerta para a gente entender que está chegando um tempo, sim, em que a gente vai ter que se posicionar ainda mais para o reino de Deus, com certeza, mas também para as próximas gerações. E os nossos filhos fazem parte disso. E a pergunta é, o que nós estamos ensinando e passando para os nossos filhos? Qual é o nosso posicionamento? Qual é a nossa opinião? Qual é a nossa referência para que eles sigam? Então, é dessa forma que eu quero aqui encerrar esse vídeo. Agradecer você que ficou até esse final. Muito obrigada. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você achou disso? O que você acha? Qual é a sua opinião? Você é contra tudo isso que eu falei? Você tem uma outra visão? Compartilha aqui nos comentários, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham sido abençoados com esse assunto. É isso. Que Deus abençoe muito vocês e até mais.